Olá, tudo bem com você? Conectude Cash. Hoje estamos aqui com o Diego. Gente, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. O Diego que transforma a sua mentalidade e emoções, né? Imersão presencial da hipnose clínica em São Paulo. Então, ele, gente, que transforma emoções, mentalidade e quem de nós não precisa mudar algo, principalmente mudar a nossa mente, as nossas emoções, porque é elas que nos condicionam, deixam condicionado e aonde vão nos aprisionando e não permitam que a gente alcance aquilo que a gente gostaria de alcançar ou principalmente se encontre consigo mesmo, né, Diego? Diego, fica à vontade, te apresenta aqui. Boa tarde, Lang, ou bom dia, ou boa noite. Não sei que horas que o pessoal está assistindo ou ouvindo esse podcast. Na verdade, prazer enorme estar com vocês aqui. E é exatamente isso que a gente faz, né? Quando alguém me pergunta, Diego, o que é que você faz? Eu transformo tua mentalidade e as tuas emoções. Porque eu acredito que nós temos algumas mentes, né? E, e a nossa mente emocional e a mente que guia a nossa vida, elas são 100% controladas, programadas, né, condicionadas. E quando a gente recebe uma programação errada, a gente nem sempre tem os resultados que a gente gostaria de ter. E muitas vezes isso é baseado nos modelos que estão ao nosso redor no momento que a gente vai se desenvolvendo. Então, é importante, sim, trabalhar essa mentalidade para se desfazer de rótulos, se desfazer de programações, de condicionamentos, que ajudaram aquelas pessoas que estão no nosso entorno, mas muitas vezes acabam nos prejudicando. Né? Então, já tem algum tempo, né? Eu sou dentista de formação. Opa! Né? Eu fiz ciências da computação antes, depois eu fui fazer odontologia. Né? E na odontologia eu conheci hipnose clínica. E durante algum tempo eu trabalhei com hipnose clínica auxiliando os meus pacientes da odontologia. No controle de ansiedade, no controle de traumas, medos, controle de ansiedade, fobias. E foi incrível porque a gente foi crescendo nessa área da hipnose clínica. Eu fui estudando mais sobre a parte da psicologia, sobre a parte de meditação, né, de filosofia, teologia. E aí, cara, foi abrindo um campo e várias pessoas começaram a ver meu trabalho e começaram a pedir para fazer terapia com elas, né? E aí eu comecei, como que a gente pode utilizar princípios simples, porém complexos ao mesmo tempo, para transformar a vida de alguém, né? Então já fazem 10 anos que eu tô nessa jornada aí, né? Desde Tá 2012. começando então. Então, essa jornada da hipnose tem 10 anos, né? Tem 10 anos. Tá no início, eu concordo contigo, mas a quantidade de resultados que a gente alcançou de lá para cá Mas foi eu, assim, eu uma coisa brincando, assim, né? eu 10 sei, eu anos sei, eu sei. já tem uma Não, caminhada mas, aí, né? cara, não, 10 anos, eu vejo 10 anos no início, sabe, Lang? Porque, cara, tem tanta coisa pra gente aprender ainda, né? Ah, com certeza. O Descartes tinha uma frase que ele falava assim, eu trocaria tudo que sei pela metade do que não sei. Né? Então tem muita coisa pra gente aprender. 10 anos é uma estradinha, mas tem muita coisa pra gente construir ainda aí pela frente. Diego, nessa tua área aqui, né, como qualquer outra área, né, que na verdade tu vai se descobrindo e se reinventando, mas na verdade entendendo melhor da própria técnicas, né, no decorrer do tempo. Eu creio que seja isso que vai começar a gente também a despertar em muitas coisas, porque nós aprendemos praticando, correto? É muito interessante isso. Porque eu sou insatisfeito com o meu conhecimento por natureza. Eu nunca estou satisfeito com o meu conhecimento. Nunca. Então, eu estou sempre buscando aprender alguma coisa nova. E eu acredito que a mente da gente se expande a partir do momento que a gente busca aprender e desenvolver novas habilidades, novas capacidades. E quando você faz isso, de alguma forma esses conhecimentos se conectam. E aí a gente vê a mágica acontecer. Sabe? Muita gente pergunta assim, cara, qual foi o pulo do gato? Não tem pulo do gato. Tem aquisição de conhecimento. Porque no momento certo, esses conhecimentos se unem
e aí você surge com algo grandioso. Né? Então, cara, quanto mais a gente estuda, principalmente a parte de desenvolvimento humano, mais a gente quer estudar. Quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente não sabe nada. E se a gente não tomar conta disso, tipo assim, caramba, eu tenho uma bagagem legal, né? Caramba, eu já tenho recursos legais. Certo. Se você não toma conta disso, você não para de fazer curso. Você não para de comprar livro. E aí você acaba não colocando em prática o que você sabe para ter os resultados que você gostaria de ter, né? Então, é apaixonante a parte de desenvolvimento pessoal, né? A parte de transformação de mentalidade. Como dentista, aprendi muito sobre fisiologia. Né? Aprendi muito sobre fisiologia, como é que o corpo funciona, a máquina, né? Mas quando a gente vai para a mente humana, é um infinito de possibilidades e conexões, e cada cabeça é literalmente um mundo, né? E a gente tem que entender toda a complexidade de como é que isso funciona para poder ajudar uma pessoa. É interessante que nessa descoberta, na verdade, para ti poder ajudar os outros, primeiro se ajuda a si mesmo, né? Falo Sim. isso até pela microsemiótica que a gente trabalha, né? Quando você vai começar a estudar a microsemiótica, estudar a íris, né, que é o nosso mapa, primeiro tu começa a se entender melhor, né, se compreender. E vejo que não é diferente, né? Porque quanto mais você vai se libertando de você mesmo, naquilo que não lhe acrescenta nada, pelo contrário, te condiciona. E essa liberdade, na verdade, você vai experimentando primeiro, para depois permitir que o outro experimente. Eu acredito que para que a gente possa influenciar a vida de alguém de forma positiva, a gente tem que ser produto do nosso produto. Né? Então, quando a gente é produto do nosso produto, a gente passa mais credibilidade naquilo que a gente faz. Então, eu era um cara que até os meus 27 anos, até meus 30 anos, era difícil de eu falar em público. Medo de falar em público. Muita ansiedade, muito estresse. Apesar de ter palestrado algumas vezes dentro de uma empresa de vendas diretas que eu trabalhei, mas todas as vezes que eu subia no palco para palestrar era meio que forçado, porque eu tinha que fazer aquilo, né? Então dava uma gaguejada, ficava nervoso, sudorese, esquecia o texto, precisava de slides com frases para poder ler o que estava nos slides, né? Que dava aquele medo do branco. E eu falei assim, cara, se eu vou trabalhar com alguma coisa para transformar a vida de alguém, eu tenho que ser meu próprio produto. Ah, muito bem. Eu tenho que acreditar que esse negócio realmente está funcionando, sabe? Então eu comecei a aplicar a hipnose na minha vida para controlar a ansiedade, para controlar o estresse, para programar a minha mente, para eu me sentir mais seguro, mais confiante todas as vezes que eu precisasse falar em público. Tá? E as pessoas começaram a notar isso. E tipo, hoje eu olho para trás e falo assim, cara, como é que eu tive medo de falar em público? Eu olho para trás e falo assim, cara, como é que em algum momento eu hesitei em palestrar, em fazer alguma coisa? Por quê? Você está dizendo, então, que você pode, além de ajudar os outros, pode se ajudar com a própria técnica, você aplicando em você mesmo? Eu acredito que quando você não se ajuda, quando você não se trabalha, não tem como se trabalhar outro. Você só leva o cliente até onde você foi. Exatamente. Você só ajuda a pessoa que te procura porque você sabe o caminho que ela está percorrendo porque você já percorreu aquilo. Né? Então, essa questão desse autoconhecimento, essa autoanálise, essa aplicação em si próprio, né? de fazer nós mesmos nosso próprio laboratório de estudo. Sabe que eu fiz isso muito dentro da nossa terapia, né? Eu só não utilizei de florais ou oligominerais que realmente fosse para o sexo feminino, né? Mas os demais, se você me perguntar o gosto, o sabor, ou como que ele age, eu sei, às vezes, mas como é que você sabe que age dessa forma? Não, porque eu fiz uso e utilizei, né? Eu acho bacana isso, e eu acho isso que faz com que a gente venha a se desenvolver e a crescer mais, porque você já experimentou, né? Tem uma passagem bíblica que diz que Jesus tinha autoridade no que ele falava, no que ele fazia, né? O que ele fazia antes, ele aplicava, ele vivia aquilo. Então, na verdade, você tem autoridade quando você vive real aquilo e na sua vida primeiro, né? Não tem como ter autoridade de algo se você mesmo não experimentou daquilo, né? Exatamente. Exatamente. Tem que ser assim, né? É como indicar um restaurante para alguém, né? Você não indica restaurante que você não gosta. Exato. Mas você só sabe se não gosta se você foi lá. Todos os restaurantes que você vai, oficinas ou serviços de amigos que você gosta, que você aprova,
você consegue falar com brilho no olho daquilo, né? Porque você passou pela experiência. Então fica mais fácil, tipo, você acaba vendendo as pessoas que você admira. Se é assim com tecnologia. Se você compra uma mochila legal, você quer indicar aquela mochila para todo mundo. Exato. Se você compra um telefone legal, você quer indicar esse telefone para todo mundo. E eu acredito que com terapias, com hipnose, com os florais, com a iridologia, não é iridologia, né? É outro nome. Microsemiótica. Microsemiótica. Tá? É a mesma coisa, tá? Então, tipo, eu lembro quando eu te conheci, se eu não me engano, isso foi em dezembro de 2020, quando a gente se conheceu, e eu te procurei com uma série de questões particulares, né? E eu sempre via as pessoas falar muito de floral. Eu falei, que floral que nada, eu vou tomar floral, nada. Era que nem hipnose antes de eu conhecer, né? Eu falei, que hipnose é coisa de charlatão, hipnose o cara vai fazer eu comer cebola, sabe? Imitar galinha, e, tipo, não rola. Mas a gente sempre julga aquilo que a gente não conhece, né? Exatamente. Sabe que até quando um menino se formou conosco, né? Aconteceu exatamente isso. O preconceito primeiro na sociedade, né, que ele convivia, aonde que primeiro eles julgaram, né? Porque os profissionais que se diziam profissionais tinham passado antes por ali e deixaram aquela marca, como você falaste, daquilo que, não, mas aqui já o cara faz, né? Ele não procura saber de fato como que funciona aquilo. Eu acho bacana nisso, Diego, a gente frisar a que a gente sempre fala da microsemiótica. Cara, quando você vai procurar um profissional, procura saber do profissional realmente, a formação realmente se está capacitado né, para aquilo. Né? Então, sim, lembro que quando você estava falando, quando você veio, a gente se conheceu a pandemia, né? A pandemia fez com que a gente se aproximasse, eu acho bacana isso, né? Sim. Tem uma frase de que, sabe, lá quando eu tinha 19 anos, saí do quartel, fui trabalhar numa empresa, e na época já eu usava ela muito, né? Fui até promovido na empresa na época, né? Que a crise que se cria alguma coisa, né? Que o problema, na verdade, ele é uma oportunidade, né? Então, a vida, se você está bem, você vai ver as coisas boas no meio daquilo, independente do momento que está se vivenciando, né? Sim. Então, na verdade, a pandemia veio que a gente pudesse se aproximar e conhecer. E você está aqui hoje. E é um prazer enorme, cara, é um prazer enorme. Depois daquela vez lá que a gente bateu aquele papo em 2020, tu ainda fez a análise da minha íris lá e fez a análise da íris da minha esposa também. Isso. Né? Foi muito... E foi incrível como a íris dela e a minha tinha sinais muito parecidos, você lembra disso? Uhum. Até na coloração e tal. Eu falei, cara, que coisa louca isso. Uhum. E dali a gente começou a usar os florais, né? E, cara, me ajudou um bocado aquilo ali. Me ajudou um bocado, porque eu tenho um pensamento acelerado. Né? Eu não vejo isso para mim como um problema. Mas exatamente por ter o pensamento acelerado, muitas vezes eu não conseguia focar, muitas vezes eu não conseguia parar, muitas vezes eu não conseguia me concentrar. Porque a mente ia na frente, mas o corpo não acompanhava a velocidade da mente e tipo, trancava, sabe? Uhum. E depois, com aqueles florais, cara, que a gente tomou, deu uma centrada, sabe? A cabeça, ela meio... Cara, eu tô me sentindo em paz, cara, minha cabeça tá tranquila, cara, eu tô conseguindo produzir... eu não lembro quando tu me ligou assim a primeira vez, e aí, como é que tá? Eu falei, Lang, tá mudando um monte de coisa, Lang, eu tô dormindo melhor, Lang, sabe? Foi muito louco o resultado que a gente teve naquela época. E só foi melhorar, né? Só foi melhorar. Então, eu acredito que a gente tem que ser produto do produto de tudo. A gente está se desenvolvendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. É interessante que você está falando a questão do floral, né? Que o objetivo, na verdade, é isso, é ajudar a organizar o que você já tem, né? Dar qualidade e velocidade naquilo que você já tem. Uhum. Que eu vejo, né? E o teu trabalho é muito semelhante, que na verdade tu não vai colocar nada na pessoa, tu só vai ajudar ela a extrair o que ela tem dentro, a questão de organizar a questão das capacidades dela, né? Uhum. Então o floral, ele vem fazer isso, porque ele é nutricional. Uhum. Ele vem nutrir e com isso ele vai ajudar você, né? Você teve a experiência ali de que consiga, então, como tu estava mais acelerado, e isso tu acabava perdendo, porque a mente, às vezes, acelerada, conseguia visualizar, olhava lá onde você queria chegar, mas a questão da qualidade, muitas vezes, ou organização, acelerava muito o processo, correto? Sim. É exatamente isso aí. É exatamente isso. E isso me ajudou a me conhecer, né? Os florais me ajudaram a me conhecer nesse tipo de tipo, para eu poder te passar os feedbacks, eu tinha que parar para me observar.
Eu tinha que parar e perguntar, peraí, o que é que mudou hoje? Né? Por que eu dormi melhor? E às vezes eu esquecia de tomar o floral. Né? E, tipo, quando eu esquecia, eu parava para me observar também. Caramba, eu esqueci de tomar o floral. Mas espera lá. Qual é que está sendo a minha diferença de hoje para ontem? Né? Como que está a minha cabeça? Como é que está a minha ansiedade? Tá? Então, isso faz parte do desenvolvimento humano. Eu acredito que a gente evolui pelas experiências que a gente tem. Isso Que é a gente se verdade. permite ter. Né? E que o conhecimento que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para onde a gente quer. Então, cara, é uma lapidação constante, né? Tipo, um diamante, ele nunca deixa de ser lapidado. Um diamante verdadeiro, ele está sempre lapidando uma faceta, porque ele nunca está pronto. Porque um diamante verdadeiro, puro, quanto mais facetas ele tem, mais luz ele emite. Né? Então, quando você tem um diamante verdadeiro e você faz a lapidação dele, qual que é o objetivo? Fazer mais facetas para que ele irradie mais luz. Então, quanto mais luz ele irradia, mais caro ele se torna. E eu acredito que nós somos assim. Com certeza. O ser humano, ele é precioso, até porque a palavra mesmo diz que ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Só que quando nós estamos adormecidos, né, ou nos deixamos condicionar a situações, a momento da vida, ficamos alienados às situações. E só que esse despertar, esse lapidar nosso, que muitas vezes a pessoa ela se preocupa com as coisas externas, mas na verdade o que ela precisa, né, vai trocar, vai botar, mudar a face, né, mudar o nariz. Na verdade, se tu não mudar a mente, não vai mudar nada da situação e ela vai continuar não se sentindo bem ou até infeliz, né? Não vai se reconhecer. Exato. Então, quando eu mudo primeiro o processo de cima para baixo na nossa mente e de dentro para fora, aí sim a mudança é verdadeira. E eu acho bacana que o seu trabalho, e eu até acompanhando nas lives, a gente fez live junto, né? Que eles fecham muito no sentido do propósito, que é o despertar da essência do ser humano. Né? E isso não tem valor, né? Quer dizer, não tem preço, tem valor, né? Porque o ser humano tem valor. E quando a gente entender o valor que a gente tem, as coisas demais são acrescentadas. Elas vão sendo acrescentadas, porque é um posicionamento da gente sair das condições. Porque as condições quem colocou foi a gente mesmo, né? Por nós aceitarmos certas situações e carregarmos junto com a gente. Se a gente pensar assim que a gente cresce copiando hábitos e comportamentos dos nossos pais. Jargões dos nossos pais, dos nossos irmãos. Depois a gente vai crescendo e a gente vai copiando da sociedade. Tudo que vai fazendo sentido para a gente naquele momento se registra na mente como uma certeza. Né? E isso acaba se tornando o sistema de crenças que a gente tem. Então nós temos nossas crenças religiosas, nós temos nossas crenças financeiras, crenças de relacionamento, a gente tem nossas crenças relacionadas a finanças, a trabalho, a oportunidades, amizades. E essas crenças elas são alimentadas pelas experiências que a gente tem ao longo da vida, em cada um desses setores. Né? Então, muitas vezes a gente vai trazendo essa bagagem, mas pelo fato da a nossa mente é tão sábia que para nos ajudar, às vezes ela vai nos prejudicar. Não quer gastar energia. Mas ela prejudica não de forma intencional porque ela quer te prejudicar, mas porque ela quer te proteger. Proteção. Mas ela faz o melhor que ela tem com o que ela tem naquele momento. E quando você não atualiza isso, tu não consegue ir para frente. Então, tu falou muito bem. Eu vou trazer um outro exemplo aqui de muita gente que procura fazer cirurgia bariátrica, mas não muda a mentalidade, não muda o relacionamento com a comida, não muda o relacionamento consigo mesmo, não procura entender o para quê, né? Come demais, o para quê retém tanto carboidrato. Você entende mais disso do que eu, você pode falar um pouquinho mais sobre isso. E aí ela faz a bariátrica e quando não muda tudo isso, ela volta a engordar. E ela fala assim, caramba, a bariátrica não funcionou. Não, a bariátrica funciona. Funciona 100% porque é remoção de parte do corpo. Certo. Se você reduz o espaço que você mantém a comida,
o teu corpo passa a absorver menos e principalmente se você retira partes importantes do teu estômago, né, que ajudam na digestão daquilo, é óbvio que vai funcionar. A pessoa vai ficar desnutrida. Sim. Então ela vai emagrecer. Vai emagrecer. Mas se ela não troca a mentalidade dela, ela volta a engordar tudo de novo e muitas vezes pior do que antes. Tem uma frase bacana, né, para isso que diz que se você fizer as mesmas coisas, não tem como ter resultado diferente. Para você ter resultado diferente, você precisa mudar Exato. os hábitos e a cultura, né? Uhum. Que nem você estava falando a questão do tratamento da microsemiótica. A íris, na verdade, né, é o nosso mapa. Uhum. Todo ele é registrado ali desde o momento da fecundação, né, gestacional, em qualquer outro período, portanto pré-natal, pós-natal, a questão da genética. O que você herdou? Então a gente tem a questão memórias de 4 gerações, além daquelas que você falaste, da período gestacional, relacional, quer dizer, todos esses meios que a gente viveu, aí nós temos de 4 gerações que nos antecedem. Então, imagina a influência que nós temos e toda essa bagagem, né? Eu conversando, né? Eu acho bacana, Diego, porque a palavra de Deus eu acho bacana a palavra porque ela nos relata e nos traz a clareza das coisas, né? E ela diz que tudo vem para o nosso bem, né? Uhum. E eu digo, mas como assim tudo vem para o nosso bem? Peraí, aquela pessoa vive com problemas, né? Digamos, a pessoa tem um problema de diabetes, por exemplo, né? Tem diabetes lá e tem predisposição ao diabetes genético. Então, como que vem para o bem dela? Que vai vir pessoas a ajudar ela a vencer aquilo, né? Então, vai vir pessoas magoando ela, né? Traindo ela. Na verdade, elas vêm para ajudar ela a sair daquela condição. Mas como ela não entendeu, ela vai ficar condicionada, ainda vai aceitar aquilo e ainda vai poder falar daquilo que realmente a vida dela é complicada, né, Jean? Sim. Como que você vê isso dentro na sua área, Jean? Cara, tu tá citando a Bíblia aí há algum tempo já e veio agora uma parte em Gênesis que fala assim: Deus criou o mundo e tudo era bom. Tudo era bom. A forma como a gente lida com o que foi criado para nós é o que determina se vai ser mal. Uhum. Tudo é bom, tudo vem para o nosso bem, como você falou, né? E, cara, eu acredito que ver o que é bom ou não depende das tuas experiências anteriores. Certo. E esse sistema de crenças muitas vezes é uma generalidade, né? A pessoa generaliza um fato que aconteceu na vida dela, ela generaliza para outras áreas e para tudo no futuro relacionado àquilo. Então, imagina, vamos puxar para o lado financeiro aqui. Imagina um pai que é empreendedor, sempre foi empreendedor, e que ele faliu algumas vezes. A criança, vivendo tudo aquilo, ela não vai querer ser empreendedora. Ela vai querer ser CLT. Uhum. Para ter o dinheiro dela garantido e não faltar dentro de casa. Uhum. E isso é um sistema de crença que ela adquiriu por conta das experiências do pai. Tipo, cara, por que você não abre empresa? Não, porque meu pai faliu 6 vezes e, tipo, a empresa não dá certo. Uhum. A empresa não funciona. Mas é uma crença que acaba limitando ele. Crescimento, porque ele não quer passar pelas... Ele não quer que os filhos dele passem pelas coisas que ele passou na infância quando o pai fechou as empresas. As experiências. As experiências, né? Então, a gente começa a perguntar assim, mas será, então, que todo empreendedor vai para falência? Todo, talvez não, né? Conhece algum que nunca faliu? Conheço. Sim. Vários. Né? O Geraldo Rufino tem uma frase que ele fala interessante assim. Ele fala, eu nunca fali. Eu nunca fali. Ele fechou 6 empresas. Ele fala, eu nunca fali. Porque falência é você perder até a dignidade. Uhum. Uhum. E quando você tem amigos, quando você tem parceiros com os mesmos valores que te ajudam, você não pode dizer que você faliu. Você pode dizer que você fechou um negócio para começar outro mais forte. Uhum. Uhum. E isso é uma mudança de mentalidade, isso é uma mudança de percepção do fato, né? Para você ver o lado positivo disso, você tem que trocar a tua mentalidade. E essa pessoa, Diego, que ela fica, vamos usar um termo aqui, travada ou condicionada àquela frustração e ela se usa disso, né, para justificar a sua vida. Uhum.
dentro da microsemiótica, voltamos à questão dos florais ali, né? Ela fica um registro na íris, porque, na verdade, a pessoa, o ser humano, ele vai dando modelo, digamos, de significar desde o momento da fecundação, de como que ele compreende a vida, né? Como que ele vai compreender a questão traumática dele. Então ele vai criando um padrão disso. Como que você vê e como que pode ajudar hoje as pessoas a sair dessa condição? Cara, hoje, sinceramente, hoje eu não perco muito tempo com isso. Tem uma história que fala assim, uma vez tinha um rapaz dirigindo um carro na estrada e ele precisou parar num pequeno posto para encher o tanque de gasolina. E quando ele para no tanque de gasolina, tem um senhor sentado na cadeira e do lado daquele senhor tinha um cachorro do lado, gemendo. Sabe? Gemendo e chorando e tal. E o cara olhou para aquele cachorro e falou assim, mas o que é que tá tendo com esse cachorro aí? Por que ele tanto chora do teu lado? E o senhor fala assim, não, ele tá sentado em cima de um prego. Mas cara, mas se ele tá sentado no prego, por que ele não sai? Aí eu falei, não sei, tenta você. E o rapaz vai lá tentar tirar o cachorro do prego. E o cachorro tenta morder ele. Dá um pulinho e tenta morder ele. Ele falou, mas por que ele tá querendo me morder? Ele tá sentado no prego? Por que ele não levanta? Porque não tá doendo o suficiente. O senhorzinho falou. Então, muitas vezes, para a pessoa mudar, o prego tem que doer mais um pouco. Né? Para que ela gere o movimento de resolver o problema. Né? Então, muitas pessoas acabam utilizando o prego como uma desculpa para não mudar de vida, para não seguir adiante. Né? Usa a dor para isso também. Mas a dor naquele momento é um sinal de que tem alguma coisa errada. A dor é boa. Sim, é boa. A dor é um sinal de tipo... Tá avisando de algo. Presta atenção que tem alguma coisa errada. Presta se atenção. Movimenta. Então a pessoa ela tem que gerar um movimento de indignação. Ela precisa se indignar com a realidade que ela está vivendo e agir para que a mudança aconteça. Aí eu posso ajudar. Ele tem que se dar conta. Não, porque muitas vezes dá conta do prego, né? Mas não você gerou dá conta... indignação. Tipo, que saco esse prego, porque eu não aguento mais esse prego. O cara tem que se indignar, sabe? Meio que se revoltar com a situação, meio que se irar né? Com a situação e gerar um movimento de transformação. Eu falei se dar conta porque tem uma passagem, voltando à passagem do filho pródigo, né? Então ele estava no último estágio já, né? Ele tinha experimentado de tudo, tanto a fartura, né? E como naquele momento ele estava no último estágio da miséria, né? Porque nem a comida dos porcos ele podia comer. Então, imagina a situação do camarada, né? E quando ele caiu em si, né? Ele se deu conta, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Peraí, né? Caiu em si e teve uma ação. Então ele, não, só um pouquinho, essa vida aqui eu não quero mais, né? Então, se eu não voltar a entender e reconhecer a situação que eu estou vivendo, né? Porque o nosso problema, as nossas situações da vida, Diego, elas são a nível inconsciente, né? Porque você ativa os padrões que você vivenciou, né? Que você já tem como, digamos, registrar, como você falou antes, programado, a forma que eu vou agir e reagir perante as circunstâncias da vida, né? Então, eu já tenho uma programação. Dentro da microsemiótica, eu acho bacana, Diego, porque a gente consegue observar isso, como que a pessoa entende o seu mundo. E como que a gente possa ajudar ela a se dar conta, a despertar. E você falaste correto, ela tem que querer, porque a própria Bíblia diz, não, eis que estou à porta e bato. Tu quer, né? Quer dizer, a pessoa ela tem que querer ouvir, querer sair daquilo. Sim. Porque senão, a questão da obesidade também se colocasse, senão ela vai fazer de tudo para se sabotar para ficar naquilo. Né? Então, se ela não quiser, ela não vai sair. Né? Exato. Então, ela tem que ter uma ação, uma atitude perante aquilo. Não, realmente é isso aqui. Né? E eu acho bacana aí que entra a questão da terapia. Aí que entra a questão do profissional que possa vir a ajudar ela. Porque muitas vezes ele quer sair, mas ele não tem força ou ele não sabe como fazer isso. Nesse momento, aí sim, eu creio que aí entra o profissional que vai poder ajudar ele a sair daquela condição. Eu vou falar numa linguagem mais esdrúxula aqui, tá?
A pessoa tem que fazer o movimento dela para pedir ajuda do profissional, nem que ela chegue se arrastando. Exato. Né? Se ela chega se arrastando, eu ajudo ela. Se ela chega andando, eu ajudo ela. Mas ela tem que chegar de alguma forma. Ela só não pode chegar carregada por outra pessoa. Porque daí ela não transforma. Tá? E, cara, e é louco isso. Porque, se eu não me engano, tu falou uma vez pra mim que todo momento de mudança, todo momento de impacto emocional fica registrado na íris, né? Então, é interessante... Negativo, isso. né? Negativo. Positivo não registra? Não, porque é normal. Ok, sim, tá bom. O positivo seria uma coisa normal, Sim. Okay. né? O positivo é o normal da vida, né? Quer dizer que algo fora do normal aconteceu. Ok. Então, a quebra de um padrão é algo fora do normal? A quebra de um padrão... Seria? É. Porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, você não está vivendo a vida plena porque em algum momento você se deixou ser condicionado, porque a forma que você interpretou aquilo. Então, todo momento que gera transformação na vida de alguém, ao ponto de romper um padrão e fazer a vida dela seguir um outro rumo, fica registrado na íris. Sim. Uau. Porque o que acontece, Diego? A vida normal, porque como você falasse de Gênesis, Deus criou, como é que em Gênesis falou antes? Que Deus criou o mundo e tudo era bom. Então você tem que ser bom. O que está em você, que vem da parte de Deus. Mas já é, né? Já é. Só que o problema é que nós nos perdemos em nós mesmos. Total. Faz total sentido e é um pensamento que eu trago com frequência em algumas palestras no meu treinamento. Fala assim, Deus pegou um ser divino e colocou no corpo de um animal. E falou, orai e vigiai. Orai já. Né? Orai para se conectar com o espírito, né? Para se conectar comigo, e vigiai o animal que você é. Para que você consiga manifestar o poder divino que tem em você e gerar transformações na tua vida. Então, a gente se perde porque a gente é bicho, né? Porque a gente é bicho. E até porque, se nós ir mais a fundo um pouco e entender que o salmista Davi, ele diz uma coisa bem interessante sobre isso. Que a alma perdeu a sua função original. Ok, fala mais. E olha só que interessante que ele diz na sequência depois. Ele também fala no Salmo que ele falou o seguinte, aquieta-te minha alma. Né? Que as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando eu não consigo dominá-los, conduzi-los, ter um propósito para aquilo que eu estou fazendo, não sei para onde eu estou indo, ela está perdida. Então ela vai nos levar por um lugar que de repente nós não gostaríamos de chegar. Porque aí vem as experiências, vem a questão que já vem junto da nossa natureza, o contexto e mais ainda a questão geracional, né? A questão gestacional e a primeira infância ali que nós na verdade somos programados, né? A questão do id, o id na verdade no período gestacional, mas daí vem o superego e o ego, que eles são formados na primeira infância até os 5 anos de idade. Então, quer dizer, os meus conceitos morais, meus conceitos de como que eu vou ser, tá ali, né? Então, é uma formação. E se eu entender o meio que eu vivi, quer dizer, se eu tenho uma alma, né, que ela perdeu lá no momento de uma decisão, né, do Adão e Eva, né? A desobediência, quer dizer, eu já tenho uma tendência. Um exemplo bem simples. Quem ensina a criança a fazer o mal? Pode ver que ela começa a fazer as coisas, mas quem ensinou? Ninguém ensinou ela. Que já está dentro dela. Você falou do animal, então eu preciso começar a domar isso. E essa liberdade... Vamos dar um exemplo bem prático. Há muitos anos atrás, o meu irmão estudava num seminário, né? E eu fui visitar esse seminário. E a gente foi visitar umas casas lá onde eles davam assistência. E numa dessas casas, né, essa família morava, eles tinham 2 filhas, né, gêmeas, e eles moravam numa casa de chão batido. E uma destas filhas veio a estudar, a vencer e se tornou médica. E a outra morava do lado, pior que as condições dos pais. E daí você entrevistou as duas, né? Perguntou para uma delas, falei, como é que você conseguiu se formar médica saindo daqui, né? Ela disse, olha,
Eu não aceitei a situação, eu sei determinar minha vida desde cedo, o que eu queria, aonde é que eu queria chegar. E comecei a observar o que eu precisava fazer para chegar lá. Né? A outra disse o seguinte, não, é que a gente nasceu nesse meio e não tem como mudar. Nós somos assim, ninguém nos aceita. Na verdade, aí é a questão do meio de como cada uma interpretou aquilo. Né? Quer dizer, ela se deixou levar nas condições, nas emoções daquele meio e aceitou aquela condição para a vida dela. Então, quais as condições que nós aceitamos, que nós entendemos a da infância? E a mesma, se você vê aquela que ficou nas condições, ela relatava muito que o pai era alcoólatra, né? Citou todo o meio que ela vivenciou e sofreu. Quer dizer, ela estava valorizando aquilo que ia deixá-la condicionada. A outra começou a valorizar aquilo que elevaria ela onde é que ela estava. É a questão de referenciais, né? Não é somente os referenciais que a gente tem próximo da gente, mas aqueles que a gente admira. Então é uma coisa que eu sempre pergunto assim, quem são seus ídolos? Quem são seus ídolos? Quem são as pessoas que você olha e você fala assim, cara, eu sou fã desse cara. Não pelas coisas que ele tem, mas por quem ele é. Quando a gente, se você perguntar para a galera jovem de hoje quem são seus ídolos, ninguém tem ídolo. Ninguém tem uma referência de princípio, moral, valores, né, que mostram a vitória, a trajetória daquele cara durante uma vida. E que você fala assim, eu sou fã desse cara. Né? Eu sou fã desse cara porque ele é fora da curva. E na história a gente tem alguns assim. A gente tem o Michael Jackson, aí tem o Michael Jordan, a gente tem o Ayrton Senna, a gente tem tantos líderes, né? Tantas, não vou chamar de celebridades, mas tantas figuras no mundo, né? Que construíram vitória. Não vou dizer nem, eles não construíram sucesso, eles construíram êxito. Porque êxito se propaga, êxito vira legado. Sucesso a gente tem o tempo inteiro. Né? Então, sucesso é momentâneo na minha cabeça. Momentâneo, passageiro. Os caras tiveram êxito. E pergunta hoje, quem são os ídolos que você admira? A pessoa não tem. Então, como que ela vai mudar? Como é que ela vai se transformar se ela não tem outros referenciais? Eu acredito que nós somos um boneco de retalhos, onde a gente pega um pedacinho de cada ídolo que nós temos e colocamos em nós, para que a gente transforme nossos defeitos em virtudes. E aí a gente se torna uma pessoa melhor. E tudo isso começa na mentalidade. Tudo isso começa de dentro para fora. Né? E para que isso aconteça, é importante ter uma mente tranquila também. É importante ter uma mente calma. É importante, na Bíblia, todas as vezes que Jesus queria uma resposta, ele saía para o deserto. Se retirava. Se retirava? Ele saía do meio que ele estava, ia para um ambiente onde ele pudesse ficar em contato com Deus. Ele saía do ambiente para poder tranquilizar a mente, tranquilizar o ambiente, o corpo, Se reconectar. E se reconectar. E a gente precisa fazer isso o tempo inteiro também, para que a gente possa silenciar a mente, se reconectar e permitir que as mudanças internas ocorram por influência das nossas referências, que a gente escolhe. Sabe que Jesus tinha uma frase, ele dizia que tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Né? Eu creio que cabe bem, porque se você não parar e ter essa reflexão, né, e começar, puxa, quais os resultados que eu estou tendo? Quer dizer, se eu continuar levando a vida que eu estou levando, não vai mudar nada, né? Então eu tenho que parar com isso. Eu acho bacana, Diego, porque se eu não parar e fazer essa reflexão e buscar ajuda, né? Voltamos nessa questão, porque muitas vezes se eu vou querer fazer sozinho, a tendência minha é não sair para o deserto, não sair daquele meio, daqui a pouco dá e daqui a pouco volta de novo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Às vezes eu tô com minha esposa e a gente fala, vamos comer o que hoje? Vamos comer o que hoje? Tanto faz. Qualquer coisa.
Mas tanto faz qualquer coisa, ela não pode reclamar do que ela vai receber. Aham. Aí eu peço uma pizza. Ah, pediu pizza de novo? Eu falei, você falou que tanto faz. Você falou que qualquer coisa. Então, já que eu quero comer pizza e pra você tanto faz, tu vai comer pizza também. Pronto. Não é? Sim. E quantas pessoas estão assim na vida? Uhum. Não só em relação à pizza, mas em relação a tudo. Qual a tua profissão? Ah, não sei. O que é que você vai trabalhar com o quê? Ah, qualquer coisa me satisfaz. Mantém a vida medíocre, mediana, por falta de referencial. Então, quando a gente não tem acesso a pessoas melhores que nós, a gente tem que procurar na literatura. A gente tem que procurar nos documentários. A gente tem que procurar nas notícias. Para começar a entender como é que elas pensam, para que a gente possa se lapidar, para se aproximar das pessoas que a gente quer se relacionar. Né? Porque nós somos bichos, né? Uhum. Então, uma pessoa de êxito, uma pessoa que constrói sucesso, ela dificilmente fica muito tempo no mesmo lugar de uma pessoa que está estagnada. Porque contamina. Então, a pessoa de êxito, ela se afasta. Naturalmente, porque senão ela vai ser prejudicada. E ela fala assim, eu tô aqui quando você precisar. E no final de semana, quando precisar tomar um vinho, me liga, que eu vou tomar um vinho contigo. Mas ele não convive ali no dia a dia. Uhum. Ele se retira. Porque senão o outro também não desenvolve. Né? Então, assim... É como se fosse uma fruta boa botar no meio das podres. Por aí. Exatamente. O que é que vai acontecer com a boa? Vai acabar apodrecendo. Mas se você botar uma fruta podre no meio das boas, a mesma coisa. Então, o meio, né, tá sempre influenciando a gente. O meio sempre influenciando. Diego, assim, antes de você vir aqui, nós vamos nos conhecer, você já conhecia alguma coisa a respeito da Íris? Não, eu já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha feito. A primeira vez que eu fiz foi aqui naquele dia que eu fiz contigo, né? Que fiz eu e minha esposa, né? Uhum. Fez aquela análise ali que foi surpreendente, porque as datas bateram, né? O que aconteceu na cidade? O que aconteceu na cidade? Eu falei, caramba, cara, não é que tá batendo mesmo os negócios? Qual foi o evento traumático que aconteceu nessa idade? O que aconteceu na gestação da tua mãe? Eu falei, na gestação da minha mãe, cara, sei lá o que aconteceu na gestação da minha mãe. Pergunta, aí você pergunta e bate, né? Então, aquele dia foi a primeira vez. Eu achei sensacional. Primeira experiência que você teve com a microsemiótica. Aham. É bacana porque, né, marca pra gente. Até eu já tinha ouvido falar da hipnose, quem não ouviu falar, né? Mas como você falou antes, né? O que se ouvia falar. É legal isso, porque. Hipnose, o que é hipnose? Imitar galinha, comer cebola, lá, perder o controle de si. Né? Hipnose é coisa do diabo. Né? O pessoal fala essas coisas assim. E não tem nada a ver com essas coisas. Eles usam uma frase aqui, né? Eles dizem assim, tu vai me hipnotizar e depois, como é que vai ficar? Tu vai ficar me controlando, né? Então, uma coisa que eu tenho recebido esse entendimento é Deus fez o homem para dominar sobre todos os animais da terra, da água e do ar, menos sobre o próprio homem. Mesmo. Todas as vezes que o homem tenta dominar sobre outro homem ou sobre uma mulher, dá guerra, dá conflito, dá briga, dá morte. Porque ele criou o homem livre, né? Porque o homem é livre, o homem tem livre-arbítrio. Então, partindo desse propósito, a gente não tem como a gente controlar a mente de outra pessoa, a não ser que ela permita ser conduzida para transformar a vida dela, para transformar a mente dela. Eu gosto de falar muito que hipnose são 3 coisas: um estado de consciência, uma técnica e comunicação. Um estado de consciência porque a gente vive em hipnose dezenas de vezes durante o dia. Para a gente dormir, a gente entra em hipnose. Para a gente acordar, a gente entra em hipnose. Para a gente se apaixonar, entra em hipnose. Dirigindo, a gente entra em hipnose. Porque muda de estado? Como que funciona isso? Muda o estado de consciência. Você muda o estado de consciência. Né? Então você não fica inconsciente, porque ninguém fica inconsciente só quando morre. Então você muda o estado de inconsciência, ele varia ao longo do dia. Ou você está em estado de hipnose, ou você está em estado meditativo.
E existem níveis de profundidade de hipnose ao longo do dia e níveis de estados meditativos também ao longo do dia. Então, a pessoa que lá tem, muitas vezes, está sofrendo por conta de um trauma, está tendo uma depressão por conta de um trauma, ela está vivendo um estado de consciência hipnótico muito severo, porque ela não consegue sair daquela realidade. Aquilo está funcionando dentro da cabeça dela. Ela está se deixando influenciar por algo que já aconteceu, às vezes, há 20, 30 anos atrás, mas aquilo está registrado na mente dela. Então, aí a gente tem um estado de consciência. Quando que ela é comunicação? A partir do momento que essa pessoa aceita a informação contida nessa lembrança, né, como um fator determinante para o estado atual da vida dela. Então, ela se comunica consigo mesma, se limitando. Então, quando a gente não sabe se comunicar com a nossa própria mente, a gente não pode reclamar dos resultados que a gente tem. Porque sem se comunicar com a própria mente, a gente não consegue mudar os nossos estados de consciência. E aí que aí ela vira uma técnica. Só para mim entender, de repente quem está nos ouvindo também, na verdade, então, o que você faz é fazer com que a pessoa se volte para si e reveja aquilo que ela deu um significado, digamos, nós chamamos de trauma, ou, né, um evento que ela não conseguiu dar um significado positivo, ela consiga se voltar, rever o caminho que percorreu? Aham. Como terapeuta, é isso que eu faço. Também. Também. Né? Como terapeuta também. Ela revê o caminho que ela fez. Porque, por exemplo, eu não preciso necessariamente percorrer o meu caminho para aprender alguma coisa. Eu posso aprender com a experiência de outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu volte para Salvador e eu decida montar um podcast. Na minha história para trás, eu não tive podcast. Não sei nem como é que funciona. Sim. Mas eu estou aqui com você. E eu te faço pergunta. E eu, como é que esse microfone funciona? Qual o tamanho do cabo, o tipo de cabo você está usando para sair do microfone para o receptor ali? E eu estou aprendendo com a tua experiência. E a gente pode fazer isso em hipnose também. Porque se eu fecho o olho e eu lembro de um fato positivo, quando eu fecho o olho e eu lembro de uma vitória, eu consigo replicar aquilo. Né? Então, a hipnose não é somente você voltar para resolver um trauma, mas também é uma ferramenta para você mudar a mentalidade e encontrar soluções. Até porque, né? Porque é comunicação, né? Até porque a comunicação, se nós observarmos, né, gente, é importante salientar como que funciona, como grava os pensamentos, né? Todo dia nós vivenciamos algo diferente. Né? Então, o primeiro sono da noite é gravado o que aconteceu durante o dia. Né? Então, você cria filamentos, você cria, né, novas memórias, e é onde é gravado. Então, por isso que de manhã a gente levanta, se teve um sono reparador, né? Você levanta, então, a mente aparentemente, né, vazia, né? Mas aquilo que você vai dando importância num dia, no outro dia, ela vai deixar mais, vamos usar um termo como fosse o computador, deixar na tela do computador, deixar mais acessível aquilo. Né? Então, como ela está criando um novo modelo, porque teu dia a dia tu passou por uma situação, uma circunstância que te marcou e não está conseguindo lidar, e você está repetindo aquele pensamento todo dia sobre aquilo, ela vai deixar ali na frente porque ela entende que aquilo é importante para você. Então seria uma experiência, ela pode ter uma outra experiência em cima disso, é isso que eu entendi? Ela pode, porque como ela vai fazer para mudar isso? Muitas vezes a gente não tem consciência desse programa na tela do computador, né? É inconsciente, né? Às vezes ele está travando o computador. Às vezes é um arquivo pesado que está rodando ali, está sobrecarregando o computador. Né? A pessoa muitas vezes ela não tem consciência disso. Né? E aí que a gente vai conduzindo ela. A consciência chega a 5%, né? O máximo. Né? O máximo, é bem limitado. Mas o que eu falo na questão da importância que ela vai dando das memórias novas, né? Sim. Então, como ela está mudando algo, ela pode mudar qualquer coisa. Vamos pensar assim, ó. Tudo aquilo que a gente direciona a nossa atenção ganha força. Isso, exatamente. Né? Se é positivo, transforma a vida da gente. Se é negativo, gera uma emoção negativa. Tá? Geralmente, o que gera uma emoção negativa é algo que nos irrita, de alguma forma. E tudo que nos irrita tem poder sobre nós. Né? Tudo que tem poder sobre nós nos domina. Exato. Independente se é positivo
ou negativo. Então, quanto mais importância ela dá para algo negativo na vida dela, mais força isso ganha. Mais irrita ela e mais domina ela. Então, dentro do processo de terapia, para trabalhar isso, a gente tem que trabalhar a emoção de raiva. Para depois trabalhar qualquer outra. Porque a emoção de raiva faz a pessoa se apegar àquele sentimento que ela está sentindo. Vai querer devolver. Então ela se apega de uma forma que já faz parte, está grudado nela. Exatamente. É diferente da ira, né? Uhum. Porque a raiva você se apega à emoção e você fica ali remoendo aquilo dentro de ti, querendo resolver aquele negócio. E a ira, você se ira naquele momento e pronto, resolveu. Exato. E você procura a solução. Né? Então, tudo que domina sobre a pessoa, tudo que ela reforça mentalmente, tudo que ela dá importância mentalmente, ganha força. O que ganha força gera uma emoção, seja positiva ou negativa. Se for negativa, vai gerar raiva. Se for positiva, vai gerar felicidade. Se gera raiva, domina a pessoa. E ela não consegue se transformar. Aí ela limita. E fala, eu sou assim. A minha mente não me deixa me transformar. A minha mente não consigo mudar a minha vida. Por quê? Raiva. Trabalhou a emoção da raiva, você destrava várias outras, né? Vai ficando mais fácil. Claro que às vezes você tem, é que nem uma cebola, cebola hipnose. Às vezes você vai descascando ali a camada das cebolas, né? Tirando aquelas emoções que tem por cima, até conseguir chegar na emoção da raiva. Tirou a emoção da raiva, a gente consegue trabalhar com paixão. Você consegue se acessar mais. Consegue acessar mais. Hoje eu consigo me acessar muito mais. Olha só. Por conta dessa auto-aplicação, né? Cara, eu tô aqui conversando com você, eu tô refletindo como é que eu tô aplicando isso na minha vida. É autoanálise o tempo inteiro. Tipo assim, caramba, eu tô falando contigo. O que a gente dá importância ganha força. O que ganha força, né? Nos influencia, né? Sim. E quando nos irrita, nos domina. E enquanto eu falava com você, eu pensava assim, caramba, o que é que tem me irritado, sabe? O que é que tem dominado sobre mim? O que é que tem dominado sobre mim? Quais são as situações, por menores que sejam, que têm dominado sobre mim? Se questionar, se perguntar. A filosofia começou assim, né? Sim. A psicologia surgiu com... A psicologia é a origem da filosofia. Né? E o que eles mais faziam na filosofia era questionamento. Por quê? Para quê? Quem? Onde? Quando? Né? Como? Só que hoje as pessoas pararam de questionar. As pessoas não querem mais respostas. Não. As pessoas querem desculpas e justificativas para se manter no lugar que estão. E o objetivo é alguma coisa para ela conseguir justificar para poder fugir. Mas sabe? É para poder fugir. E o interessante, né? E se a gente não faz isso meio diário, semanal, meio constante, a gente também vai, quando vê, é porque a linha ela é bem, né? Qualquer pisadinha tu volta de novo a algum padrão. A importância de nós nos questionarmos, né? Eu achei bacana. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Onde é que vai me levar, né? Se eu continuar com esse tipo de pensamento, né? Vai me dar o resultado que eu quero? Pensamento, hábito, comportamento, né? Tudo tem que ser questionado. Como? De que forma? Quem? Onde? Né? Como? Para quê? A gente, de fato, levantar questionamento para tudo na vida. Aí a gente encontra as respostas. Né? Todas as vezes que a gente... Se a gente parar para observar, a grande maioria das pessoas fazem oração para pedir. Sim. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas e se elas orassem fazendo questionamentos? Quem pode me ajudar? Como eu posso resolver tal situação? Para que isso está acontecendo na minha vida? Me mostra o que eu tenho para aprender com isso. Né? Às vezes a gente faz um pedido, né? Por favor, bota alguém na minha vida. Mas qualquer pessoa, ele vai te dar a pizza que ele quiser. Exatamente. Qualquer pessoa? Então, qual é o tipo de pessoa? O que eu preciso? O que Né? você tá falando? Então, eu tava outro dia em casa e eu sentei no sofá. Cara, tem algum tipo de religião específica no teu podcast? Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. E eu cheguei em casa outro dia, sentei no sofá de casa
E eu estava passando por uma situação, eu falei, Deus, coloca na minha vida alguém que resolva esse problema específico para mim. Eu estou precisando de alguém na minha vida para resolver esse problema, porque eu não aguento mais. Então, perceba que eu fui específico no que eu pedi. Eu não pedi, bota qualquer pessoa na minha vida. Bota uma pessoa que tem os mesmos valores que eu, que acredita nas mesmas coisas que eu e que vai me ajudar a resolver esse problema. Para ser assertivo tem que ser bem específico. Muito. Não existe morno, né, irmão? Não, ou você é quente ou você é frio. Sim, não. Então, fui específico. E, cara, a resposta veio. Liga para teu irmão. Só que às vezes a resposta vem e a gente não quer acreditar nela, né? A gente fala, não é possível que eu ia tão rápido, né? Tipo, eu posso conversar com Deus, mas se Deus me responder, eu tô ficando doido. Então a resposta vem, a gente duvida da resposta. A gente sente que é ali, mas a gente duvida. E eu duvidei. Então, peguei uma dose de uísque, sentei no sofá para relaxar um pouco e falei, Deus, bota uma pessoa com os mesmos valores, princípios que vai me ajudar a resolver essa situação. E Lang, a resposta foi assim, ó, para de ser teimoso e liga para teu irmão. Desse jeito. Eu liguei pro cara, né? É um irmão amigo meu de muito tempo. Eu liguei para ele, mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, fala, irmão, tal, não sei o que, quanto tempo, tá fazendo o quê? Ele, tô de bobeira. Ele, tá, mas você tem trabalhado com o quê? Como é que tá a empresa? Aí ele falou assim, reajustei a empresa e tô trabalhando. E aí ele falou o que eu precisava resolver. Cara, então a gente tem que aprender a pedir. A gente tem que aprender a pedir e a gente tem que aprender a se questionar. Não são justificativas e desculpas que vai mudar a vida de ninguém. Né? Então, terapia é para encontrar resposta. Eu acho bacana o que você está falando, porque o engano, às vezes, né? Aquele negócio, eu não faço, porque é muito rotulado a algumas justificativas, né? Algumas fugas. Eu lembro que eu trabalhei por um período, né? Auxiliei nos Alcoólicos Anônimos, né? No AR, né? E lembro que um certo dia a mãe ligou pedindo, né, ajuda para o filho, né? Você está comentando antes que a pessoa tem que querer, né? Qual que é a resposta que a gente deu para ela, né? Daí por que o seu filho não liga, né? Tá, mas a gente quer... Não. Então a gente não... O dia que ele ligar, a gente vai ajudar ele. Exato. Né? Então eu acho bacana que você vem falando ali, porque se a pessoa não se posicionar, não ir a favor daquilo, vai ficar. Então a mudança que você falou, quer dizer, se você quer uma mudança, você vai lá para ser assertivo, você vai lá e fala aquilo que você quer, você tem que fazer isso, né? Não adianta querer intermediar por alguém, fala por mim ali, pergunta para mim lá. Não, o negócio é contigo, né? É com você mesmo, né? E eu acho bacana porque daí, puxa, você tem que tomar posse da sua vida e você assumir ela e, peraí, onde é que eu quero ir? Senão vem a pizza, né? Vem algo que a pessoa realmente não vai querer. Agora, Lang, pega essa situação que a gente está falando aqui e coloca dentro de uma empresa. Imagina a mentalidade das pessoas dentro de uma empresa. 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, 15.000 funcionários. E todas as pessoas com o pensamento de justificativa. Qual é a empresa que cresce? Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Então, a gente está falando de uma pessoa que vem buscar terapia. Mas dentro de uma empresa a gente tem milhares de pessoas precisando de terapia, que não buscam terapia, porque se demonstrar algum tipo de fragilidade emocional, tem medo de perder o emprego. E, na verdade, o medo tu já perdeu, né? Quem tem medo já se perdeu. Sim. Se perdeu em si, mas é bacana você estar falando porque tu imagina tu conseguir mudar isso, né? E isso é possível hoje, né? Através do trabalho, através de técnica, como a gente está falando aqui, né? Porque tudo é possível. Basta a pessoa querer e estar disposta àquela mudança, né? Exatamente. Posso dizer, vou falar um negócio aqui. A gente chama muito na questão dos traumas, né? O efeito dominó dentro de uma empresa, onde você consegue, não é derrubar, mas ajudar uma e trabalhando em conjunto, uma auxiliando isso naquele mesmo propósito, mudar toda a empresa? Sim, consegue.
É um trabalho que precisa ser feito em conjunto. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto, ou por setores, ou com tudo. Né? Pode-se começar com a parte mais crítica da empresa. Observa qual é a parte mais crítica da empresa, começa a aplicar ali, mensura os resultados e parte para uma próxima. Mas automaticamente, quando um núcleo começa a melhorar, aquilo começa a gerar impacto positivo ali dentro, esse impacto positivo começa a influenciar os outros setores. Começa de cima para baixo, né? Tem que começar de cima. Tem que começar de cima, não tem como. Cara, tem que começar de cima. Concordo. Né? Se o prédio já está pronto, não tem como você mexer na fundação. Não. Você tem que começar de cima. Né? E a reconstrução de um prédio pode começar de cima para que você não derrube ele. Muitas vezes você tem que começar de cima. Né? Restaurar. Aí você tem que restaurar tudo. Então, a liderança, ela tem que engajar nisso, porque ela é o exemplo. A liderança tem que mostrar resultado nela, aquilo que a gente está falando aqui. Né? Eu sou meu próprio laboratório, então eu tenho que ser produto do meu produto. Então, quando a liderança ele quer aumentar os resultados da empresa, seja resultado de lucro, seja resultado de expansão, seja resultado de expansão de satisfação de colaboradores, o exemplo tem que vir de cima. Então, ela tem que começar a mudar a mentalidade dela, tem que começar a mudar a maneira de se comportar, para que os de baixo comecem a estranhar e falar assim, tá estranho? Por que está comportando assim? E aí ele consegue trazer a ideia para dentro da corporação, para que todos entendam e comecem a replicar o que ele está fazendo. Aí você tem uma empresa com menos taxa de absenteísmo, né, que são os profissionais que saem, né, para casa por conta de algum tipo de problema emocional. Até patológico, né? Porque a patologia, muitas delas vem em questão psíquica, né? Cara, então, o Brasil hoje é o país número 1 em número de diagnóstico por burnout. País número 1 no mundo por diagnóstico de burnout. Tá louco isso. Né? É o segundo país do mundo com maior taxa de diagnóstico de ansiedade. Imagina. 19,4 milhões de brasileiros sofrendo com distúrbios de ansiedade. E distúrbios de ansiedade, a gente está falando de toque, está falando de ansiedade generalizada, está falando de transtorno do pânico, está falando de fobia social, agorafobia, né? Fobia específica, tudo. Toque não é mais, mas durante muito tempo foi considerado, né? Dentro do DSM-5 foi considerado aí uma questão de psicopatologia relacionada à ansiedade, mas, cara, isso é uma tendência que vai aumentar. Muito. Né? E a questão da depressão também. Até porque a ansiedade em si, no modo geral, né? Resumindo, ela é uma ansiedade, quer dizer, de algo que você não está vivendo o presente, né? Tem que dizer, peraí, volta, viva aqui, né? Porque se você não vive hoje, porque Deus ele fez cada dia para que nós pudéssemos viver no nosso tempo, quer dizer, o que me pertence é o hoje. Quer dizer, por que eu quero fugir do hoje? O que está me levando a eu querer sair? Quer dizer, tem algo que eu não estou gostando de mim. E, na verdade, me reflete ao meu externo, né? No meu meio. E o bacana que eu vejo nesse trabalho de trabalhar uma empresa onde que ele não vai ficar na empresa, né? Na verdade, ele vai mudar a família dele também, né? Ele vai começar, na verdade, ele começa um processo de transformação que vem de cima para baixo e ele vai alcançar até os da sua família, até muitas vezes até os seus familiares, né, ao redor, né? E aí o que acontece? Exatamente, você melhora o ambiente de trabalho, você melhora a relação em casa. Isso. E você tem outra coisa legal. Porque você melhorando a qualidade de trabalho, a mentalidade dos funcionários, a gestão emocional desses funcionários, né? Fazer de fato uma gestão de pessoas, né? Você vai reter mais seus colaboradores, então a taxa de turnover diminui. Né? E outra, isso vai gerar mais retorno financeiro para a empresa e ela vai ser capaz de expandir o seu tamanho e contratar mais pessoas. Então você tem uma redistribuição de renda só por conta de melhora de estado emocional. Tu já vivenciou uma experiência assim, já porque nós vimos conversando antes, né? Nós vimos conversando antes do aeroporto aqui, né? Ele me falando que o trabalho que está fazendo, desenvolvendo, né? Junto com vários tipos de profissionais. E gostaria que tu falasse, ó, teve alguma experiência já que tu aplicou dentro de uma empresa e como que foi isso? Cara, a gente tem algumas coisas aí em andamento, eu não posso abrir agora, porque ainda está em período de mensuração. Tá no forno, tá no forno. Tá num período de mensuração assim, com algumas empresas, sabe? Então, não posso abrir isso, mas se a gente observar os dados e o que está acontecendo com o mercado, a gente começa a ter uma ideia.
Só absenteísmo, que a ausência do profissional do ambiente de trabalho por conta de problemas emocionais, gera um prejuízo de 19 bilhões de dólares para as empresas. Olha só. 19 bilhões de dólares por uso de drogas. E drogas, por que drogas? Desde lícita quanto ilícita. Porque se o funcionário está utilizando algum tipo de droga, é porque ele quer maquiar uma dor. É porque ele quer anestesiar uma dor, muitas vezes para continuar trabalhando. Muitas vezes para ter mais foco dentro do trabalho. Isso é um prejuízo para a empresa de 19 bilhões de dólares. Tem uma outra taxa, que é o presenteísmo, que é pior do que o absenteísmo. O presenteísmo é aquele profissional que vai para o trabalho, mas não consegue produzir. Ele fica vegetando. Ele fica tipo, hoje eu não consigo, a cabeça está acelerada, a cabeça está vazia, começa a ter sono durante o dia, e ele ganha para trabalhar 8 horas diárias, mas trabalha 4 horas e meia. Isso gera um prejuízo de 42 bilhões de reais para as empresas aqui no Brasil. Só por aí você tira como é que está a situação. Então a gente vem fazendo uma série de estudos, uma série de análises, né, para de fato poder ajudar essas empresas a transformar a tua cultura interna para melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, melhorar a saúde mental dos seus colaboradores, né, para que elas possam lucrar mais, reter mais e expandir mais. E fora né, junto a questão da qualidade de vida do próprio funcionário, né? Sim. Que vai alterar. Sabe que entre a pandemia ali, eu já vim acompanhando, tenho várias empresas, a gente tem parceria aqui na Conectude, né? E uma dessas empresas eu já vim acompanhando antes, né? Só que o meu trabalho é diferenciado porque é diferente do seu, que você trabalha mais específico com isso, né? O meu mesmo é consultório, né? Então eu trabalhei junto com só a liderança da empresa, né? Já assim, imagina o resultado que você teria perante isso, né? A gente teve que, no caso a empresa teve que demitir 50%, né, dos seus funcionários na pandemia, e ficou com 50%, e a gente começou um trabalho, né, só com a liderança. E se conseguiu, né, dobrar a produção e triplicar o rendimento da empresa, né? E ainda os funcionários baixo. Puxa, agora tá legal de trabalhar aqui. Então, a importância que não se dá é a questão da mente, como que você tá vendo aquilo e você falar, acho que gostei que a questão da fuga eu vou usar algo para tentar esconder a minha vida real, né? Então, eu tô sempre escondendo algo. Não é esconder. Não vou chamar de esconder. A gente não está sempre escondendo algo. A gente está sempre ignorando algo. Porque tudo já está ali. Isso a gente aí. só não tem coragem de olhar. Isso porque aí. se olhar vai doer. Exatamente. Agora imagina esse ambiente de trabalho com esses colaboradores, com o estresse gerado no ambiente de trabalho. Agora imagina o cenário. Ele já traz os problemas emocionais da família, já traz a carga emocional dos pais, dos avós, dos irmãos. Se ele não Volta tratou, aquilo que a gente estava falando ele ali. joga tudo dentro do sistema. Joga tudo dentro da empresa. E aí tudo aquilo se acumula. Tudo começa a ganhar força. Ele começa a dar importância para tudo aquilo. Aquilo vai ficando mais firme, começa a gerar raiva, começa a gerar indignação. Aquilo vai tomando conta da pessoa, burnout. É uma frase bem interessante, né? O ser humano não é máquina, né? Não. O ser humano não é máquina, né? E quando se entende do ser humano, né? Quando imagina só a produção, tudo que possa ser mudado, né? Quando a pessoa ela se sente parte daquilo, né? Cara, tu me deu uma sacada agora. Tu falando isso, o ser humano não é máquina. Que um dado que eu não procurei ainda, que eu vou procurar. Qual a taxa de acidentes trabalhistas por conta do estresse? Qual a taxa de acidente trabalhista por conta de estresse, de ansiedade, de sono, de falta de foco? E quantas mortes será que isso está causando? 2 dados que eu não tinha pensado, obrigado. Veio isso agora, obrigado. Porque isso é importante também. Você vê que, e é velado, na construção de prédios, de vez em quando cai um elevador. Com 3, 4 ali dentro. E essa queda foi causada por causa de quê? Será que foi desatenção de um colaborador estressado, ansioso,
com problema em casa, com falta de foco, cara, obrigado. É interessante, né? Tu viu que a gente vai conversando, vai despertando, né? Eu tava aqui, é que eu tô aqui viajando. A gente começou com um assunto, né? E olha onde é que a gente veio parar. Mas é interessante porque é com bom a gente poder, né, compreender algo e nos despertarmos para algo também, né? E quanto isso ajuda a nós mesmos, como você falaste, e ao próximo. E quanto muitas vezes a pessoa ela tem para fazer a diferença no meio e ela está condicionada a um estresse, uma situação, e ela fica vivenciando aquilo e deixa de ser quem ela é para poder produzir, para até ser solução na vida das pessoas, né? Porque na verdade a gente está aqui para ser solução, para servir ao próximo. Então, o que é servir? É ser solução na vida de alguém ou de algo, né? Perfeito. Principalmente na vida das pessoas. Mas, Diego, muito bom o papo, bacana aqui, né? E eu já viajei, eu estava viajando aqui para nossa vinda, né? Até aqui, e a gente estava conversando, né? Dos projetos, das coisas, né? E você falando agora desses projetos, eu acho bacana que você falou algo e eu fiquei, né, analisando o quanto que você busca algo que você possa ser mais assertivo e possa ajudar mais pessoas, né? Com o teu trabalho, isso que... puxa, eu vou ter que ajustar isso, que aqui eu vou conseguir ajudar mais pessoas ainda. Isso é fantástico, né? Porque o que eu vejo nisso, Diego? A pessoa que se encontrou e entendeu o propósito daquilo que está fazendo. Sim. E o mais interessante, que tudo isso, toda essa análise, todo esse trabalho, todo esse estudo, né, esses projetos, começou estudando hipnose. Algo que todo mundo pensa que é imitar galinha e comer cebola. Porque eles não sabem o que é hipnose, né? Não estudaram. Tem hipnose e meditação, né? Então, cara, é interessante como Deus vai desenrolando o novelo de lã que é a vida da gente. Porque é assim, né? E ele vai desenrolando e aquela linha vai acontecendo nas curvas que ele determina. Se e você tudo acontece estiver aberto, né? Sim, sim, sim. E tudo acontece como tem que acontecer. E eu estava pensando agora aqui sobre isso que está falando. Eu não sei se você fazia antes as lives de meditação. Eu sei que, né, eu vim lhe conhecer em função disso, né? O quanto as pessoas foram auxiliadas e ajudadas, né? Nesse período da pandemia, né? Que não sabiam, por isso que eu faço agora, né? Sim. E quantas pessoas começaram a ser transformadas ali por uma simples meditação, uma simples não, mas algo que de repente não se dá valor até então, né? De parar, né? Respira, né? Sim. Reveja, né? E a importância disso. Naquelas meditações, a gente chegava a 600 pessoas por dia, né? Naquelas meditações. E muitas vidas foram transformadas ali. Muitas vidas. E a única coisa que eu fiz foi trazer uma forma de se meditar que é aplicada em Wall Street, por empresários de Wall Street, né? Empresários que estão ali trabalhando na Bolsa de Valores de Wall Street, que tem um índice de estresse altíssimo. A única coisa que eu fiz foi pegar essa maneira de meditar e começar a fazer nas minhas lives de meditação com outras pessoas, né? E aí a gente quebra um outro paradigma, que meditação é empresa, né? Que meditação é aquela questão de abraçar árvore, cheirar flor, não sei o quê, e que não tem nada a ver, porque senão o pessoal em Wall Street não estava usando. Exatamente. Então isso também pode ser aplicado dentro de corporações, né? Como que faz para você meditar 24 horas por dia para ter mais presença no ambiente de trabalho, mais foco e concentração e aumentar a tua capacidade de analisar, interpretar, racionalizar em cima das coisas que acontecem e diminuir os comportamentos reativos, impulsivos que muitas vezes tem dentro do ambiente de trabalho. Então, caramba, a meditação aplicada dentro de uma empresa não é abraçar flor ou abraçar árvore e cheirar flor, é algo que vai além, né? Porque anda junto aí, né? Tanto a meditação quanto a hipnose, eu chamo ela de irmãs. Porque enquanto uma desenvolve uma parte da mente da pessoa, a outra trabalha a outra. São áreas físicas, cerebrais, completamente diferentes. Se a gente fizer uma análise com o PET scanner das regiões do cérebro que funcionam com a pessoa em hipnose, da pessoa em meditação, a gente vai ver que os lobos do cérebro em atividade são diferentes. Eles são complementares. Ah, cara, ó, isso aqui vai ficar podcast de 10 horas, irmão.
A questão dos impulsos, né? A questão dos impulsos, aí que a pessoa... o impulso faz com que tu erre a maioria das vezes, né? A pessoa reage, né? Reage. Muitas vezes cai, sei lá, o celular da mesa do colega do lado vibra e o de cá se assusta. Tem a amígdala inflamada, né? Tem a amígdala cerebral inflamada. E a meditação faz o quê? Diminui em 8 semanas. Em 8 semanas. Em 8 semanas, 2 meses, né? Em 8 semanas, o fato de você meditar de 5 a 20 minutos por dia, desde que medite todos os dias, gera alterações físicas no cérebro. Alterações de sinapses neuronais e de espessura do córtex cerebral, redução do tamanho da amígdala, estímulo do lobo da ínsula para aumentar a compaixão e entender o que o outro está passando. Com 8 semanas. Para te entender o outro, tem que estar bem contigo, né? Então, exato. Então, imagina 8 semanas, se em 8 semanas faz isso. Né? Claro que se a gente for falar em espessura do córtex cerebral, dependendo de quanto que você vai mensurar, você não consegue ver. Mas se você pega uma pessoa que, com 80 anos de idade, começou a meditar com 50, ou seja, 30 anos meditando, e uma outra que nunca meditou, essa que tem 30 anos meditando, a gente consegue mensurar a espessura do córtex cerebral recuperada, porque com o envelhecimento ela reduz. Né? Então imagina isso aplicado dentro da cultura da empresa, como um hábito interno de se meditar todos os dias. Isso precisa ser quebrado um tabu, porque muitas vezes, por não se conhecer, né, se diz, é perda de tempo, né? Porque nós estávamos conversando na vinda, né? A falta de conhecimento das coisas, né? Como Sim. atrasa muitas vezes a empresa, Sim. atrasa a vida da própria pessoa, das pessoas, né? Pelo medo de se conhecer até. Sim, né? sim. Quando a gente não busca conhecer as coisas, a gente também não pode reclamar dos resultados que a gente tem. É interessante, né? E hoje você ainda faz essas meditações direcionadas ou não? Hoje não. Não, hoje eu não consigo, dentro do... Como eu fazia antes, né? De forma aberta no Instagram, hoje eu não consigo fazer mais aberta, né? Então, hoje existe um grupo que eu aplico com um grupo de alunos, tá? Com um grupo de alunos. Eu ensino meditação desde 2015, né? 2015, eu comecei dando treinamentos de hipnose e meditação em Portugal. Então, eu dei 6 treinamentos em Portugal. Né? Isso gerou um link interessante com o pessoal da Faculdade de Medicina em Lima, no Peru. Então, eles me chamaram para dar uma palestra e um treinamento lá também, no Chile e nos Estados Unidos. Né? E o mais interessante, Lang, é que os treinamentos sempre foram para nativos daquele país. Nunca foi para a comunidade brasileira. Olha que interessante. Né? Então, os treinamentos dados no espanhol, dados no inglês, né? Mostrando como que faz para combinar hipnose e meditação para você melhorar a vida das pessoas. Então, hoje eu estou pegando isso e estou trazendo com um ar de desmistificar o que é hipnose e meditação para que a gente consiga resolver esses problemas de empresas. Que bacana, tio. Então, imagina a gente conseguir recuperar aí no mercado de presenteísmo 42 bilhões de reais, de absenteísmo 19 bilhões de dólares, eu não sei quanto é que está o dólar, mas vamos botar 100 bilhões de reais, vamos arredondar para 20, né, e botar o dólar 5, só para dar uma compensada. São 142 bilhões de reais jogados no lixo por falta de saúde mental. Isso é um número assustador, né? É muito, cara. E não sou eu que digo isso, tá? Não sou eu. A OMS fala isso, a Organização Mundial de Saúde, agora em 2020 fala isso. E a ISMA, que é a International Management Stress Association, que fica aqui em Porto Alegre, a ISMA Brasil, também fez uma pesquisa afirmando isso. Tá? Que é uma associação internacional de gestão do estresse. Isso aumentou mais, porque no meu atendimento eu falo que pós-pandemia triplicou, né? Triplicou o número de 25% de aumento durante a pandemia. Olha só. 25%. E o pós está aumentando. Sim. Porque tem gente que não quer voltar para a empresa para trabalhar. Eu tenho atendido muitas pessoas aqui que
estavam trabalhando, mas dá pânico, sai da empresa. Tenho acompanhado, tem uma médica, uma colega, que é do Ministério do Trabalho em Novo Hamburgo, ela me encaminha muitas pessoas e no nível de estresse que não consegue ficar dentro da empresa, né? Sim. É impressionante, eu falo o número que tem aumentado isso, né? Imagina os números que você está dando aqui. Quer dizer, imagina agora, né, se fosse fazer um levantamento atual, aí, não sei quanto atual ele é, mas só ano. Mas é que agora, desde um ano para cá, já alterou muito. Agora, né? Tu quer espantar mais ainda? Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídio no Brasil. 11 mil. Né? Nós temos uma média de 11 mil suicídios por ano no Brasil. E o Rio Grande do Sul é campeão. Olha como é assustador isso. Que loucura, né? E tu vê, na verdade, né? O suicídio, na verdade, a pessoa não é que a pessoa queira se matar e tal, ela quer fugir da dor, né? Exato. Ela quer fugir da dor. Exatamente. Tá sempre querendo fugir, que não tá mais suportando aquilo, não que ela queira se tirar a vida. Exato, exatamente. Imagina quanto você possa evitar isso, né? Bacana. Mas aí tem que começar, como a gente falou, tem que começar de cima para baixo. De cima para baixo. Não adianta começar com o pessoal lá, o pessoal lá do terceiro setor, lá, né? Os operários, o pessoal que está lá na frente, porque não vai mudar nada. Se a cultura interna não muda, embaixo não muda. Se você quer mudar o corpo, você tem que mudar a mente. É mudar a mente. Voltar para a pessoa lá da bariátrica. Quer perder peso? Quer ficar saudável? Trabalhe a mente que o corpo acompanha. Com a empresa, a mesma coisa. Tem uma frase bem legal, diz assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Pois é. Então, olha só, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Né? Não é quando a cabeça dá desculpa, o corpo padece. Não pensa, né? Não Aí pensa. a gente volta para aqueles questionamentos. Enfim, isso é uma bola de neve, isso aqui. Mas que bacana, muito bacana, né? Um papo bem legal. Massa. Muito massa mesmo. Aprendi muito, né? Apertou. E bacana quando... Eu acho a melhor coisa da vida que eu gosto de salientar sempre que bom que tem pessoas, né, assim como você, como a gente vai buscar conhecimento para que, na verdade, a gente possa ajudar mais pessoas a sair daquela condição, né? Eu admiro muito pessoas que estão sempre buscando algo, indo atrás de algo, porque na verdade não é pela gente, né? Porque se for pela gente, beleza, tu vai morrer com aquilo, e se tu não passar, não muda nada, né? Sim. Então, na verdade, se aquilo que você tem não puder ajudar os outros, para que serve, né? Exatamente. Eu acho que se não puder transformar vidas e mudar, porque a vida ela é passageira e muito rápida, né? E eu acho bacana isso, esse teu esforço de buscar o conhecimento cada vez mais, buscar aquilo que precisa realmente que venha a transformar as coisas, né? Que transforme mesmo, não é uma coisa, né, abstrata, né? E o bacana, eu acho que ficou aqui hoje é essa questão de tu saber quem tu vai buscar, né? Quem tu vai buscar. O cara falou lá que o cara, não. O que o cara tem de conhecimento, o que ele se formou, como realmente, qual que é a visão dele sobre o que... A visão da pessoa que vai lhe atender faz toda a diferença, né? Sim, sim. Porque ela, de uma forma ou outra, ela vai te ajudar você a se entender, mas se ele não se entende ainda, né? Exatamente. É a mesma coisa que fazer uma cirurgia cardíaca com um médico que aprendeu a operar pela internet. Já pensou? Bah. Eu tenho um caso, né, que quando eu vim morar para Novo Hamburgo, né, eu tinha loja de tintas, loja 99 e tal. Como eu não conhecia muito, né, fui procurar um odonto, né, estava com muita dor num dente e fui até ela, não sabia da formação dela, nada. E na verdade, aí você pode, né, você domina a tua expertise. Fui fazer o tratamento. Ela disse, não, você vai ter que fazer tratamento de canal, né? No dente, né? E eu vi que ela saiu, pegou o telefone e ligou para alguém, né? E eu vi lá conversando ali e tal, né? E ela voltou e fez. Em função do trabalho mal feito dela, né? Que ela perfurou e passou a massa além, né? E aquilo passava incomodando. Eu mordi, eu fui lá nela. Não, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, né, olha só a importância de você saber onde você está buscando, né? Em qualquer área, na verdade, né? Sim. E, na verdade, ela devia ter feito dois canal, na verdade. Ela fez só um no mesmo dente, né? Eu não entendo disso, né? Bacana, porque isso eu fiquei muitos anos com aquilo. Não podia mastigar, não podia, né,
fazer naquela região porque me doía mesmo. Nem encostar, né? E até ir num profissional de fato. E o cara disse, tu tem duas alternativas. Extrair o dente ou fazer uma cirurgia e tirar aquela parte que está ali, né? Que ela está perfurando e ela está machucando. Então, olha a diferença. O cara olhou e disse, é isso aqui. Sim. Exatamente. Quando você tem alguém profissional mesmo, né? Que nem você falou, quer dizer, como você conhece aquilo que você conhece, da onde você tem esse conhecimento. Sim, sim, sim. As nossas experiências, né, cara? E da curiosidade, lembra eu falei, eu sou um aprendiz, eu sou completamente, a gente está falando antes do programa, né? Eu sou completamente insatisfeito do meu conhecimento. Eu estou sempre querendo aprender mais. Eu estou sempre, eu tinha um pensamento, minha mãe falava muito assim para mim, meu filho, cabeça não foi feita para enfeitar pescoço e separar a orelha. Cabeça foi feita para pensar. A mãezinha não foi feita para colocar o boné, né? E eu acredito que cabeça foi feita para encontrar soluções. Para a gente transformar a vida de mais pessoas. Né? Então, essa é uma frase que faz muito sentido para mim. Transformar a vida de pessoas. E as frases, né, Diego, elas só fazem sentido quando há uma ação de fato, né? Quando realmente... Porque se percebe, né? Que quando a pessoa vai buscar, eu mesmo quando fiz o primeiro curso, né, quando comecei a estudar na minha área, eu sempre falo, né, que tinha vários profissionais ali já com faculdade, já estavam pessoas já formadas, né, e eu me senti tão pequeno no meio delas que eu não fiz uma pergunta o curso todo, né, porque a pergunta que eu faria saía totalmente fora do padrão do nível que eu estava. Das pessoas que estavam ali. Interessante que essas pessoas continuaram, né? Mas nunca atuaram, muitas delas. E hoje eu dou curso para elas, né? Hoje muitas delas ainda fazem curso com a gente. Então, puxa vida, né? O que aconteceu nesse caminho ali, né? Sim. Que não é o que tu sabe, na verdade, é o que tu vai fazer com aquilo que tu sabe. Porque se não começar a ser solução na vida de alguém, ter uma ação... você vai ficar para você e vai morrer com você. Né? Exatamente. Tá. Diego, tuas considerações finais aí. Cara, eu agradeço imensamente aí o convite. É um prazer enorme estar aqui com você sempre. Prazer enorme estar falando com o pessoal que está lá em casa, né, que está aqui assistindo esse podcast. Gostou do podcast? Compartilha. Né? Você já viu a quantidade de conteúdo que tem aqui dentro. Né? Um baita de conteúdo de valor. Eu realmente não tenho a mínima ideia de quanto tempo a gente está aqui conversando. Né? Mas com certeza passou de 1 hora, né? Com certeza passou de 1 hora. Então o pessoal de casa assiste, volta, né? Vai para os pontos, né? E se quiser, manda pergunta para a gente. Né? Eu acredito que o Lang gosta de responder as perguntas, né? Eu adoro responder perguntas também. E eu fico à disposição para vocês precisarem, cara. E o pessoal que está em casa, que ainda não conhece o pessoal aqui, ó, Conectude, né? Vem aqui conhecer o trabalho deles, vem procurar ajuda, precisa de ajuda, procura. Aqui o pessoal, cara, eu estou precisando de terapia, estou precisando me conhecer mais, procura o pessoal aqui e tenta descobrir e conhecer um pouco mais a respeito de florais, porque pode ser uma experiência muito valiosa. Única, Meu obrigado, querido. Muito obrigado. Fico muito grato mesmo, né, ter essa ilustre pessoa conosco aí, gente. Que bom, né? Falando de pessoas que nos ligam, né? Então, na verdade, outra pessoa que nos ligou, né? O Luciano Stein, né? Então, como é bom a gente ter amigos, né? Que são amigos que, na verdade, vão fazer com que a gente cresça e conheça pessoas fantásticas, né? O Diego estava numa passagem aqui, se disponibilizou de vir aqui até a Conectude, né? Tava no aeroporto, foi lá buscar ele lá, desveicar. Eu tava na praia, né? Eu tava em Capão da Canoa aqui, né? Tive uma reunião lá com os amigos, com os empresários lá em Capão. E aí eu vim hoje de manhã pro aeroporto, a gente foi se falando, né? E aí a gente veio pra cá, mas daqui a pouco... Eu fui falando com ele, né? Digo, lembra daqui, né? Você veio pra cá, né? E o bacana, gente, né? O Diego, vocês viram com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, né? Eu acho interessante, ele veio, quando ele estava aqui, ele disse, não, eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer a microsemiótica, eu quero experimentar, eu quero ver no que ele possa mais me ajudar, no que ele possa mais me despertar. Isso que é bacana, né, gente? Porque quando a gente está com as pessoas certas, né, você não tem medo
de crescer, né? Você não tem medo de conhecer, de sair, peraí, funciona, então vamos ver, vamos lá, né? Sim. Aí vem a confiança, vem tudo mais, né, gente? Diego, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente, como ele falou, quiserem fazer pergunta, manda as perguntas que a gente for para o Diego, a gente vai estar encaminhando para ele, né? Tá? Bem tranquilo, gente. Muito obrigado você que está nos assistindo aí. Se for o caso, assista de novo, anote, gente. E só vai mudar a sua vida se você anotar e praticar. Show. Né? Senão, vai ser mais um conteúdo na sua vida, né? E se você não começar a vivenciar isso e praticar e fazer a diferença, primeiro na sua vida, né? Pratica e depois, né, começa a ajudar os outros também a sair da condição das prisões, daquilo que é, assim como você também estava, assim como eu quando comecei a estudar, né, achei que eu já conhecia tudo, né, quando eu comecei a estudar vi que eu não sabia nada de nada, e ainda cada vez mais que tu vai dando aula, vai apresentando, vai falando, vai consultando e você vê que não sabe nada mesmo ainda, né? Sabe, então é bacana porque a palavra de Deus diz que aquilo que a gente vê não se compara com aquilo que a gente não vê, né? E como a gente estava falando aqui, se você anotou, né, a gente só tem 5% consciente. Se nós só temos 5% consciente, o que a gente vê não se compara com o que a gente não vê, aonde que nós estamos, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Diego, uma vez. Obrigado, meu querido. Obrigadão, tá? Tudo de bom. E vamos se ver em outras aí, hein? Vamos. Abraço.